Olá, tudo bem? Então, para a gente continuar entendendo aqui o nosso JWT, eu quero te mostrar como é que é o tráfego dessa informação, ou seja, como é que a gente pode usar o JWT nos nossos processos, nas nossas APIs e etc. Focado, claro, nesse momento em uma API REST. Então, tecnicamente, o que eu precisaria? Como eu comentei contigo, pode ser óbvio para alguns, pode ser que não. Vai existir momentos em que você tem que deixar bem claro a divisão entre autorização e autenticação, tá bom? Autenticação é o que a gente já conhece. Você se identifica para o site com seu acesso, né, seu username e sua senha. E com isso, se você estiver autenticando em uma API que vai utilizar o JWT, etc., e o seu acesso está válido, o seu acesso existe naquela aplicação, ele vai te entregar um token JWT. Normalmente, evidentemente que eu falo isso de um ponto de vista técnico, né? Porque para um usuário normal, para nossa aplicação, nós vamos ter uma aplicação front-end que vai ter um form de autenticação normal, então isso aí vai ser transparente para o usuário. Então, quando eu falar assim, eu vou te entregar um token JWT, eu quero me referir que a gente está entregando para a aplicação cliente que está consumindo no momento a nossa API. Então, se aquele usuário que o cliente me informou existe na minha base, ele está válido, está ativo, aí sim eu entrego para aquele cara o token JWT dele, tá? Pode até soar redundante, né? Já que ali a gente tem o JWT no acrônimo ali de JSON Web Tokens, mas a gente entende a identificação, né? Então, se o usuário for válido, eu entrego um token para esse cara. Então, basicamente, a gente teria o quê? A gente teria um client, a gente teria lá o nosso servidor da API, entenda como cliente a aplicação que está consumindo a nossa API, o usuário está usando essa aplicação. Então, ele faria uma requisição para a gente, essa requisição bateria na nossa API e, como a gente está falando de autenticação, ou seja, o usuário está se identificando com seu acesso, ele tem que passar para a gente o username e o password de usuário e senha dele. Então, nessa resposta, se tudo for válido, estou supondo que tudo está válido, tudo passou, eu vou, evidentemente, entregar uma resposta para esse cara, tá? Sendo o token JWT que vai permitir a ele ser autorizado em outros endpoints e poder consumir aquele endpoint. Então, aqui a gente já entra na parte o quê? Se na autenticação eu me identifico com credenciais, usuário e senha para receber o token, quando eu for para um endpoint que tem sobre ele um middleware, etc., que necessita de uma identificação, uma autorização, é aí que a possessão do token faz sentido. Por quê? Porque ele vai entregar o token para o meu endpoint, para a minha API. Se aquele token JWT for válido e etc., evidentemente que ele vai ter acesso àquele recurso, tá? Então, se a gente for fazer uma analogia, é você chegar, por exemplo, você chega em pelo menos nas vezes que eu já fui na Google, né, no escritório no Itaí Bibi ali em São Paulo, na Faria Lima, você tem lá uma recepção e você se identifica ali para os recepcionistas que vão estar ali no balcão, ou os recepcionistas, né? E suponha que ali você está dizendo, tá aqui o meu usuário e senha. Evidentemente que você está dando ali sua identidade, mas você está se identificando. Quando você é identificado ali, é registrado, uma foto sua, etc., supomos que foi todo o processo, foi validado, eu recebo um cartãozinho que me permite passar na catraca. Então esse cartão, dadas as suas analogias, as suas limitações, ele pode ser considerado o token que vai me dar acesso a passar na catraca, que seria a catraca, o meu endpoint que está sob autorização, tá bom? Evidentemente que eu tenho que te comentar o seguinte, o HTTP por si, depois você pode até dar uma lida na RFC 2616 e procurar até as specs do HTTP 2 também para se aprofundar mais no HTTP, você vai saber que ele é um cara que não guarda estado. Então, necessariamente, quando você autentica em uma API, você recebe o token justamente por essa API não guardar estados de forma alguma, em sessão e etc. Então, você só vai acessar os endpoints sob autorização a partir de então, pós-autenticação, usando o token para se identificar. E se esse token for válido, você vai ser permitido, você vai ser autorizado a acessar aquele determinado endpoint, tá bom? Então,
eu fiz uma requisição bem rápida aqui no meu Postman para um endpoint aqui de uma API login_check e passei meu usuário e minha senha, e aqui só para te representar eu recebi o meu token, né, um JSON ali com a chave token, né, um objeto, e o valor dessa chave é o meu JWT, tá? Ele é bem maior do que os que a gente já viu aqui na série, tá bom? Então, esse cara, a nossa API, né, entrega para o cliente, no caso a aplicação cliente, e ele se vira lá para entregar para o usuário sempre que ele necessitar desse token, tá bom? Agora, beleza, a gente falou da autenticação, eu dei uma pincelada aqui na autorização. Se eu quiser acessar, por exemplo, um get users, né? Então, fazer uma requisição do tipo get para users, só que esse cara, ele necessita de uma identificação para que eu possa acessá-lo. Ou seja, eu preciso ter autorização para acessar esse cara. Então, a gente faz a nossa requisição normal, a gente vai ter nossa resposta. Supondo que tudo está certo, como é que vai acontecer aqui? Quando eu for acessar o /users da minha API, eu vou ter que informar o meu token. E esse token vai justamente no cabeçalho da requisição, por isso que eu coloquei ali header HTTP. E esse header tem uma chave chamada de authorization, e eu vou ter que trafegar como conteúdo desse cabeçalho HTTP authorization o meu JWT. Mas com um pequeno detalhe, prefixado do beer, tá? Beer espaço e o token JWT. Ou seja, o beer ele tem um significado, ele tem a questão que é o portador que está usando o token, mas ele tem mais coisas por trás. Uma delas é ser trafegado no cabeçalho authorization do HTTP, tá? Então eu vou deixar um link para você, se você quiser se aprofundar mais sobre o porquê desse beer, tá bom? Ele tem a ver ali com a AUF2, etc. Tem uma RFC também dentro ali específica nesse link que está bem aqui no canto inferior direito. Você pode se aprofundar um pouco mais para entender por que essa palavrinha no começo do token, tá? Prefixando, identificando ali o token e etc. Então, quando eu for acessar /users e eu sei que ele está sob autorização, ou seja, eu preciso me identificar para acessar /users, eu vou trafegar na minha requisição, no cabeçalho do HTTP, na minha request, o cabeçalho authorization, tá? Eu vou definir ele, evidentemente, vão ter outros cabeçalhos da requisição também, mas aqui, para o momento, a gente define o nosso cabeçalho authorization, o valor dele vai ser beer, espaço e o token JWT para a gente. Como é que ficaria isso se eu fosse mandar, por exemplo? Então, aqui eu tenho novamente o meu Postman. Então, aqui eu estou no endpoint /users, tá? Suponha que ele é uma tela eu estou no administrativo, e ele é uma tela lá no meu cliente, ele é uma tela de listagem de todos os usuários. Então, evidentemente, se eu como qualquer papel do sistema, vamos supor que eu sou um admin, etc., eu acesso o meu painel e eu tenho que acessar esse endpoint /users. Como é que eu vou solicitar, ou seja, como é que o meu cliente vai solicitar o acesso para esse endpoint /users? Justamente informando ali o cabeçalho authorization, e o valor dele vai ser o quê? Beer, espaço e o token que vocês veem aí na tela. Eu coloquei aqui no Buck Edit, no próprio Postman, tá? Para poder mostrar essa identificação aí para vocês na tela, como está aí, tipo um texto, né? Chave valor ali, mas em forma de texto. E trafegando isso, evidentemente eu tenho acesso ao endpoint em questão, ao resultado do endpoint em questão, tá bom? Então, só recapitulando, eu me identifico fazendo um post para o endpoint de login com meu usuário e minha senha. Se tudo estiver ok, eu recebo um token, que vai ser o meu token JWT em questão, que a gente está falando dele aqui. E, a partir de então, eu me viro, o meu cliente, minha aplicação cliente se vira para deixar para o usuário o token dele enquanto ele estiver consumindo a minha API por meio da aplicação cliente. Quando eu precisar acessar um outro endpoint, uma vez que eu não tenho estado no HTTP, pelo menos esse é a suma das APIs REST, eu tenho que identificar para a API que eu tenho acesso àquele recurso, uma vez que eu não tenho um estado na sessão indicando que eu estou logado. Então eu preciso informar o token que me diz que
eu tenho acesso àquilo. Então, eu vou trafegar o meu cabeçalho Authorization, na minha requisição, com o token JWT como comentado aqui, tá bom? Então, você tem a autenticação, onde você se identifica e você, com essas credenciais válidas, você recebe o token, e você tem um momento da autorização, que é o momento que você precisa estar se identificando para acessar um recurso que está autorizado somente para pessoas que tenham um determinado token, e esse token válido, como a gente está falando do JWT, um token JWT, tá certo? Mas, Nanderson, me mostra aí como é que eu faria isso aqui em questão. Então vamos mostrar o mesmo processo que eu mostrei aqui nos slides, só que fazendo aqui ao vivo, ao vivo não, né, mas gravado nesse momento aqui para você ver como é que eu trafegaria isso, como é que eu recebo e etc. Então vamos lá rapidamente, para a gente não se estender tanto. Então aqui eu tenho o meu Postman, tá? Eu tenho aqui o endpoint que eu comentei contigo, né? O login underline check. Ele recebe aqui uma requisição do tipo post. Eu vou aproveitar e copiar esse link todo aqui, ó, e vou abrir uma nova aba, fazer um get aqui no meu users. Ó, se eu fizer um get sem nada, vocês vão perceber aqui que, ó, se eu for no header, eu não tenho nada aqui, eu vou mandar, tá bom? Perceba que eu já tive aqui um código 401, que eu não tenho autorização. O próprio status HTTP é 401 unauthorized, né? Ou seja, você não tem autorização para acessar esse endpoint. E a minha mensagem especificamente, como eu estou usando o JWT lá, foi JWT token not found, tá? Então, beleza, eu já não consigo acessar, por quê? Porque eu não estou me identificando por meio de um token, nesse caso, para esse endpoint users que precisa de uma identificação, de uma autorização para ser visto, tá? Então, o que eu faço? Eu vou chegar aqui e me identificar. Então, login check, a minha API aqui no body, no conteúdo dessa informação, ela espera o quê? Um username, que eu vou botar aqui nandocastro@gmail.com. E ela precisa também de uma senha, né? Então, senha de 1 a 6 aqui nessa minha aplicação de teste. Então, eu vou fazer uma requisição do tipo post para login underline check para eu poder ter acesso ao meu token, tá bom? Então, token gerado, eu vou copiar esse token aqui. E agora, como eu quero ver os usuários e eu preciso ser autorizado a isso, e eu tenho um token que me autoriza a isso, eu vou chegar aqui na aba headers, né, já está marcado aqui, e vou mandar também o cabeçalho authorization. Authorization, esse cara aqui. Vou mandar só o token para você verificar. Então deixa eu enviar. Mesma coisa, JWT token not found. Por quê? Porque eu preciso realmente prefixar aquele beer, tá? Então, para você se aprofundar sobre o significado desse beer aqui, eu vou deixar o link que eu comentei lá no slide abaixo aqui do vídeo, ou na área de recursos, dependendo de onde você esteja vendo, a plataforma que você esteja vendo essa aula, tá? Então, definido pela especificação aqui, eu estou mandando o beer, espaço e o token. Vou enviar agora. E agora sim, uma vez que eu me identifiquei, tá? Eu tenho acesso ao conteúdo desse endpoint que, até eu ser autorizado a vê-lo, eu não podia ver essas informações, a não ser que eu tivesse um token válido JWT, e eu só tive esse token, só tive essa autorização, porque eu me identifiquei em algum momento que eu já mostrei aqui na aba da requisição post para o login check, tá certo? Então, basicamente, de forma bem rápida aqui, acho que não tão rápida, mas bem focada, esse é o processo de tráfego de um token JWT, tá bom? Essa API aqui ela está feita em Symfony, mas por isso que eu não foquei em mostrar um back-end nesse caso, eu mostrei a parte na aula passada, né? Mas é para você entender o processo. Esse processo que eu estou fazendo aqui vai ser o mesmo processo para uma API que usa JWT e etc., usando Laravel, usando PHP puro e etc. Por quê? Porque a gente está trabalhando com specs que não tem a ver com linguagem, mas que você pode implementar na linguagem que você quiser, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado interessante para você. E se você está vendo essa aula no YouTube, não esqueça de dar um joinha aí pra gente, se inscrever no canal. Se você acha que esses vídeos, essa série sobre o JWT pode ajudar algum amigo seu, alguém que está precisando, compartilhe com seus amigos
E não esqueça de assinar aí ou ativar o sininho das notificações para receber os nossos materiais futuros. Te desejo um forte abraço e nos vemos em um próximo material. Até lá!